Meu nome é Lédio Rosa de Andrade, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também sou professor concursado da Universidade Federal de Santa Catarina. O senhor fez uma homenagem emocionada ao reitor Cal durante a sessão fúnebre na UFSC. Suas palavras devem ser interpretadas como simples desabafo de um amigo ou também como as observações de um juiz. As duas formas, eu acho que o momento era de emoção e muito mais de amizade, mas é impossível separar, né, o homem amigo, o homem juiz, o homem político, é tudo uma coisa só. Eu abrangeria as duas formas, as duas versões da minha própria pessoa. Houve arbitrariedades na Operação Ouvidos Moucos, aquela que culminou com a prisão do reitor e depois com a decisão de proibir a entrada dele na universidade como docente? Olha, eu tenho uma dificuldade legal de, como juiz, comentar digamos assim, um processo que esteja no comando de outro. O que eu posso falar é em tese. Né? O que eu posso afirmar sem nenhum tipo de dúvida é que o Brasil hoje vive uma série de arbitrariedades, feitas em nome da lei, em nome da justiça, em nome do combate à corrupção. Quer dizer, nós temos uma história do direito penal, do direito de punir do Estado, que vem desde o iluminismo, com Beccaria, e que toda essa história ela é calcada em que a prisão é o último ato. A prisão é o ato de exceção. A prisão só é usada quando não tem outra alternativa. E o que nós estamos vendo é a banalização disso, e a prisão é o primeiro ato, é a cena, né? É o teatro que se faz para começar o espetáculo, que depois normalmente pode inclusive acabar em absolvição. Isso é fascismo, isso é o que está acontecendo no Brasil, lamentavelmente. Por que acontece? Acontece porque a nossa sociedade, lamentavelmente, não estruturou os princípios democráticos como valores absolutos. Toda a sociedade calcada na miséria, na injustiça social, na desigualdade social, ela tende, né, até por uma atitude meio de desespero, em as pessoas relevarem a democracia, porque acaba que a democracia é beneficiada por uma parte da população e não por todos, e eles trocam os princípios democráticos por promessas vãs de justiciamento, de segurança, enfim, de uma vida melhor, quando na verdade esses tipos de propostas só pioram a vida social. Então, lamentavelmente, o Brasil não tem na democracia um valor preponderante. O que está preponderando hoje são instituições que não merecem a confiança do povo estarem nos rankings das mais confiáveis. O senhor também disse no discurso da sessão fúnebre que estava sentindo vergonha de ser juiz. Foi uma crítica isolada pelo que aconteceu nessa operação ou o senhor realmente está desencantado com a magistratura? Bom, a verdade é que essa expressão ficou um pouco forte e ela foi bem interpretada por uns e mal interpretada por outros. Primeira coisa é deixar bem claro, eu não tenho vergonha de ser desembargador. Eu me orgulho de ser desembargador. A segunda coisa que eu posso dizer é que a minha expressão não é relativo unicamente ao que aconteceu com o reitor Cal. Eu estou envergonhado de que uma parte da magistratura, que até o momento é minoritária, mas é uma parte que vem avalizando absurdos, vem avalizando o terrorismo de Estado, vem avalizando práticas fascistas que estão sendo praticadas também por uma parte da polícia e por uma parte do Ministério Público. Não são as instituições que são fascistas, não é isso que eu estou dizendo. Felizmente, ainda, né, se nós não reagirmos, talvez um dia não seja a minoria, as instituições preservam a democracia. Mas há um crescimento evidente de um pensamento fundamentalista que estão dando as regras do jogo, e parece que há uma maioria acovardada que não está reagindo, e a tragédia que o nosso reitor proporcionou parece que fez com que as pessoas parassem para pensar e vissem que já é hora de reagir, porque agora ainda dá para reagir no diálogo, ainda dá para reagir na conversa. Daqui a algum tempo, se eles tomarem o poder, aí só pela violência, não haverá outra alternativa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou neste final de semana que o Conselho de Justiça, o Conselho do Ministério Público e o Ministério da Justiça precisam investigar as circunstâncias da morte do reitor. Muitos amigos interpretaram o suicídio dele como um ato político. O senhor concorda que o reitor tirou a própria vida porque entendia que era a única forma de chamar atenção para o que ele estava vivendo? Eu sou amigo, ainda estou usando o verbo no presente e não no passado, mas eu sou amigo do Cal desde os 9 anos de idade. Então eu convivi com ele desde a infância, nos jogos e brincadeiras de criança, depois no colégio, né? E depois na universidade. Inclusive nós fomos líderes estudantis, nós dois, e lutamos contra a ditadura militar. E o cara era um homem de princípio. Não era um cara que tem medo da morte, não era isso. Ele era um homem de princípio e sempre colocou os princípios acima de tudo. E quando ele se deparou com a mais estrutural injustiça, com a mais estrutural violência vinda do próprio Estado, ele se socorreu da única forma de combate que ele tinha. Porque esperar o processo, que vai levar anos, esperar que a mídia, a grande mídia, fosse dar um espaço para ele se defender, tudo isso ele tinha plena consciência que não ia resolver nada. O Cal era uma pessoa intelectual, um leitor de Shakespeare, um leitor de Machado de Assis, conhecia profundamente o que é o ser humano, a sua capacidade de maldade, a sua forma de destruir a vida alheia, e conhecia o que é a tragédia também. Eu creio, e obviamente só ele poderia responder isso com 100% de segurança, que ele tomou um ato de coragem, um ato de liberdade, né? Porque nós temos um horror à morte, e por isso a gente sempre acha que o homicídio é um ato desatinado, de uma pessoa perdida. Não, muitas vezes o homicídio é o ato de maior liberdade. Getúlio Vargas já nos demonstrou isso, né? E tem horas que a política nos leva a um extremo, né? Principalmente quando você combate o fascismo, quando você combate o extremismo e o fundamentalismo, que esse extremo lhe dá como a única arma a tragédia. E foi por aí que ele escolheu e que deu resultado. Me parece que hoje a sociedade está debatendo, essa própria entrevista é uma prova, né, de que nós, que gostamos da democracia, precisamos dizer: basta, chega, não pode continuar assim. Nós temos que resolver as coisas de formas democráticas. E a democracia não permite atos fascistas. E você prender alguém que não é réu de nada, que não é acusado de ter desviado um único real da universidade, sem direito de defesa, sem contraditório, isso é fascismo. É prática. Fascismo não é um nome. Fascismo é uma prática, é uma forma de agir. Então, no momento que qualquer cidadão, seja quem for, pode ser preso assim, porque o delegado quer, porque o juiz avaliza o que o delegado quer e pronto, sem algo substancial, sem consistência muito forte, a vida dos outros não é brincadeira. Nós, autoridades públicas, eu como desembargador, eu não posso brincar com a tua vida nem com a vida de ninguém. Eu tenho que ter muito respeito pela vida dos outros. E se eu tiver que prender gente, que já prendi muita gente na minha vida, eu tenho que pensar muito antes de fazer. Não é brincadeira. Essa prática de prender, a gente percebe principalmente no baixo poder aquisitivo que ela acontece, né? As polícias prendem muito, né? E muito questionável, né? A diferença agora é que se prendeu alguém do escalão de cima e daí surgiu isso, o senhor acha? Eu me sinto tranquilo porque eu há muitos anos venho criticando a prisão de pobre. Então tem gente que diz: agora que estão prendendo os ricos, estão reagindo. Bom, pode que tenha que fazer. Eu não. Eu tenho escrito, então é prova material de artigos há muitos anos que eu critico a prisão de pobre, né? O Brasil é um escândalo. Todo mundo diz que no Brasil há impunidade. Isso é a maior mentira. O Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Nós já estamos indo para 700 mil presos. Mas prende mal, né? Não só prende mal, como quase metade disso, 48% dos presos hoje no Brasil são presos sem condenação. Que nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos e na China, que é os que prendem mais do que o Brasil, se prende tanto sem sentença transitada e julgada. O Brasil se prende, é o que a Hannah Arendt tentou alertar o mundo, e parece que não aprenderam, que muitas vezes trivializa as questões, e os funcionários trivializam. O juiz tem que ser uma pessoa intelectual.
Ele não pode se transformar num funcionário banalizado. Ele não pode se transformar num funcionário trivializado que fica homologando barbaridades que vão se pedindo por aí. A delegacia, o policial pode pedir o que ele quiser. O juiz, antes de deferir, tem que pensar muito. E não pode cair no que a Ana Arendt falou, que é a banalização da violência. E, lamentavelmente, está acontecendo no Brasil. O desembargador Odson Cardoso Filho, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, disse que a democracia perde quando as decisões de juízes passam a ser questionadas por conselhos punitivos. Ele frisou que decisões judiciais já passam pela revisão dos tribunais superiores e que eles têm a prerrogativa de corrigir eventuais erros. Qual a sua opinião sobre a afirmação do seu colega? Olha, eu acho que o desembargador Odson, que é uma pessoa decente, digna, nesse ponto ele deixou-se influenciar por ser presidente da associação e, como presidente da Associação dos Juízes, ele priorizou o corporativismo e tem uma análise restrita por causa disso. Ele próprio pede uma análise mais profunda, e a análise mais profunda exige que você deixe de lado o corporativismo. Ninguém de bom senso está criticando que o juiz seja livre. Ninguém de bom senso quer uma democracia com juízes subjugados. A questão não é essa. Isso é tirar o foco. A questão é quando o juiz abusa do poder. Aí fica por isso. Vamos a um extremo. E se um juiz hoje querer dizer que a Constituição está errada, que ele acha que a pena de morte, que tem um monte de gente a favor da pena de morte, é certa, e ele simplesmente condena uma pessoa à pena de morte e diz que a pessoa não tem direito a recurso e executa a pena de morte. Aí o corporativismo vai dizer, não, esse juiz está certo. Quer dizer, quando chega nos extremos, nós, os juízes, temos que ser o primeiro, em causa própria, em defesa da instituição, a dizer não aos extremistas. Ninguém de bom senso, é um erro da associação, seja catarinense, seja brasileira, defender que o juiz está acima do humano, que o juiz pode livremente praticar excessos. Nós estamos criticando o excesso, o absurdo, o fundamentalismo, a ilegalidade e até o crime. Querer dizer que isso é base da democracia é um erro grave que ele próprio vai se arrepender, sob o meu ponto de vista. A Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal e a Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina emitiram notas repudiando as afirmações sobre eventuais exageros na Operação Ouvidos Moucos. Elas afirmam que os critérios usados para uma prisão processual ou sua revogação são controlados, restritos e rígidos. O senhor considera isso verdade na prática do processo penal em todo o Brasil? Não considero não. A prática processual brasileira é um punitivismo exagerado. E essas notas, lamentavelmente, continuam repetindo a praga do corporativismo. O corporativismo é só estudar a história ocidental. O corporativismo é algo antidemocrático, né? O corporativismo não pode fazer que nenhuma corporação, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja a magistratura, esteja acima da sociedade. Eu repito, ninguém está contra uma democracia que tenha juiz forte, polícia forte e Ministério Público forte. Eles têm que ser fortes, mas guiados pelos princípios constitucionais. Ou a associação acha que prender uma pessoa que não está botando ninguém em perigo, que não há a mínima possibilidade de reagir fisicamente, prender essa pessoa, algemar essa pessoa, acorrentar as pernas dessa pessoa, levar para um presídio de segurança máxima, tirar a roupa dela, investigar se tem coisas no ânus e nas genitálias, que foi presa às 6 da manhã, quer dizer, o que ele ia nesse meio tempo, estava na mão da polícia, esconder no ânus. Se tudo isso é feito, e isso não é abuso, o que é abuso então? E convenhamos, isso é importante que seja disso. O reitor não é réu de nada. O reitor não é acusado de ter desviado 1 centavo da UFSC. E o crime que se diz que ele teria cometido, que é o crime de obstrução de justiça, que não é nem obstrução de justiça, porque é processo administrativo, não é processo judicial, mas suponhamos que seja, é um crime que, se for provado, se for condenado, não dá prisão. Ou seja, a pessoa, se fosse condenada, não ia para a prisão, ia pegar uma pena alternativa. Então, se tudo isso, você pega uma pessoa que não é réu em nada e prende, e se por acaso virar réu,
uma suposição, a condenação que ele, se por acaso for condenado, não prevê uma pena de prisão, então eu acho que nós estamos aqui numa conversa de louco. Não sei mais o que é abuso da autoridade. Desde o início da Operação Lava Jato, assistimos muitas prisões de políticos e empresários poderosos. Isso deu uma sensação de que, enfim, a justiça no Brasil seria para todos. Mas a operação também deu visibilidade a juízes e procuradores que passaram a ser vistos como celebridades, heróis, dando entrevistas, participando de eventos sociais e até inspirando um filme. O senhor é juiz há muitas décadas. Acha natural esse protagonismo dos juízes, delegados e procuradores? Eu não acho natural da forma como está sendo feito. Eu acho que se um juiz ficar famoso porque escreveu livros fantásticos, porque faz um trabalho social de relevância, é fundamental. O que me parece absurdo, antidemocrático e perigoso é juiz, promotor e policiais criarem fama, desrespeitando a Constituição e usando as pessoas, os corpos da pessoa em benefício próprio. Isso não pode ocorrer. Isso é fascismo. Repito, isso é fascismo. Não pode ocorrer. Então não é nada demais um juiz ficar famoso. Nós temos livros, grandes constitucionalistas mundialmente conhecidos, que eram juízes. E foram conhecidos exatamente pelo combate a qualquer tipo de fundamentalismo, pela defesa da democracia. São pessoas importantes no mundo. Nenhum deles usou quem quer que seja para se autopromover. Nós temos, por exemplo, na Itália, a Operação Mãos Limpas, tão fundamental. O juiz Falcone, inclusive, foi assassinado pela máfia. O juiz Falcone nunca usou nenhum réu em benefício próprio para aparecer. Então aqui nós temos que diferenciar as coisas. Se um juiz trabalha honestamente, respeita a Constituição e prende corruptos importantes, que vire famoso, não tem problema nenhum. Isso é diferente de você usar o cargo de juiz, usar as pessoas para se autopromover. São coisas completamente diferentes. Então tem que diferenciar uma coisa da outra. Qual o limite ético que há para as manifestações públicas de um juiz que terá que julgar um processo no qual se espera que ele seja técnico? Bom, isso é fundamental. Quer dizer, o juiz, se ele se manifesta pré-julgando, ele tem que se dar por impedido, tem que se dar por suspeito de natureza íntima, no mínimo, porque ele não tem mais condições de julgar. Quer dizer, no momento que alguém é réu em um processo, seja quem for, é réu num processo, e já se sabe de antemão que ele vai ser condenado, isso já é antidemocrático. Quer dizer, qualquer um de nós, seja quem for, não importa a condição econômica, tem direito constitucional de um juiz imparcial. Um mínimo de parcial. Porque a imparcialidade total não existe, mas um mínimo de parcialidade. Isso é que se espera. Quer dizer, não é possível que o magistrado extrapole essa função. Porque cada um tem a sua função. Se eu quero ser popstar, eu vou procurar uma televisão, vou ser ator, vou ser jogador de futebol, alguma coisa desse tipo. Agora, se eu optei pela magistratura, eu tenho que fazer meu trabalho. Se o meu trabalho é bom e a imprensa divulgar, ótimo. E eu insisto nisso. Maravilhoso que assim seja. Agora, eu usar o poder que o Estado me deu de ter que tratar com as coisas mais caras no sentido de mais importantes para a sociedade, que é a liberdade, que é a vida, que é a democracia. E se esse poder que o Estado me deu eu uso para benefício não da coletividade, não do cidadão, mas para benefício pessoal, eu estou destruindo o meu país. E isso eu não posso concordar. Qual a sua visão sobre a Operação Lava Jato? Eu acho que a Operação Lava Jato é uma operação importante no sentido de que a corrupção no Brasil tem que ser atacada. Agora, lamentavelmente, durante esse processo, algumas questões foram mal feitas, sob o meu ponto de vista. Questões que desobedecem às regras democráticas jurídicas do nosso país, que se chama Estado Democrático de Direito. Nós não podemos atacar o Estado Democrático de Direito em nome de nada, nem do ataque à corrupção. Como o senhor enxerga o papel da mídia quando ela participa ativamente das etapas de uma operação, usando critérios subjetivos para divulgar e destacar alguns assuntos e suprimir outros, por exemplo? Bom, há que diferenciar mídia de mídia. Existem mídias honestas,
né, combativas, que tentam engrandecer o papel da imprensa, que é fundamental para a democracia. Não há democracia sem judiciário forte, sem Ministério Público forte, sem polícia forte, apesar de todos controlados pela Constituição, como também sem liberdade de imprensa. Agora, lamentavelmente, tanto a liberdade de imprensa como as instituições jurídicas muitas vezes são desvirtuadas. E a grande mídia tem feito um papel deletério no Brasil. Isso sim, porque elas condenam de antemão. Né? É inaceitável que há um processo em segredo de justiça, hiper segredo de justiça, que ninguém sabe, só a mídia. Porque quando vão prender as pessoas, muitas vezes, quase sempre de madrugada, a mídia já sabe. Mas se é um processo de segredo de justiça, quem que avisou a mídia, se não exatamente as pessoas que estão comandando o processo? Quer dizer, este vínculo meio prostituído de mídia com autoridades, um querendo se promover, os outros querendo fazer sensacionalismo, isso não é imprensa livre. Né? Isso é, mais uma vez, manipulação de massa, são atitudes fascistas e antidemocráticas, e essa palavra eu vou repetir muitas vezes. A lei do abuso de autoridade, aprovada recentemente no Senado, vai se chamar Lei Cal-Cancelier, segundo o senador Roberto Requião, do Paraná. Ele sempre foi um crítico da espetacularização da justiça e defendeu que todos os servidores públicos precisam ser punidos em caso de abuso de poder. Por outro lado, juízes e procuradores foram ferrenhos críticos da lei, pois dizem que ela seria usada com o intuito de perseguir quem processasse políticos. Como o senhor avalia essa lei? Olha, eu acho que essa postura corporativa, dizer que vai ser usado para perseguição, é de uma estupidez. E é uma estupidez por quê? Porque o parlamento vai fazer a lei. Mas quem vai aplicar a lei somos nós, juízes. Quer dizer, então, quem diz isso está dizendo que nós, juízes, vamos perseguir juízes. Que nós, juízes, vamos perseguir o Ministério Público. Porque são nós, juízes, que vamos aplicar a lei. Vamos interpretar a lei e vamos dar uma sentença, saber se a pessoa abusou ou não abusou. Eu já respondi isso de certa forma e vou repetir. O grande erro corporativo das associações é confundir um Ministério Público livre, um Judiciário livre, com abuso de poder. Todos os democratas querem instituições fortes e democráticas. Ninguém quer abuso. Parece que só as associações estão defendendo o abuso, a ilegalidade. Que a população entenda isso. O que não se quer é que quem tem poder do Estado use esse poder para abusar, para fazer atos que destroem a vida alheia, muitas vezes de pessoas inocentes, sem nenhum motivo, sem necessidade. Isso é que está se querendo parar. Em qualquer país democrático do mundo é assim. E as instituições funcionam, e a democracia está garantido. Você não vê na Noruega, na Finlândia, um juiz abusar, nem na Inglaterra. Eles estão controlados pela democracia. E aqui parece que falar em controlar democraticamente virou antidemocracia. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou esta semana que se os brasileiros soubessem tudo o que ela sabe, não dormiriam mais à noite. A declaração misteriosa acabou sendo criticada porque parece que há uma omissão da presidente da mais alta corte da Justiça do Brasil. Até que ponto ela pode atuar para corrigir o que supostamente sabe de tão grave sobre a nossa República? Olha, eu não sei o que ela sabe e não sei o que ela quer dizer com isso. Então eu fico numa situação difícil de comentar, salvo a sua pergunta concretamente, que é possível. Ou seja, como presidente que ela é da mais alta Corte de Justiça, a primeira coisa que ela tem que fazer, na minha opinião, é que faça valer as decisões do Supremo. Por exemplo, o Supremo tem uma súmula dizendo que você não pode algemar uma pessoa se ela não representar perigo. Alguém vai me dizer que esses professores presos representavam perigo para alguém? Isso é um desrespeito à súmula do Supremo. E a outra questão é cada vez mais o Supremo ter posição firme em defesa da Constituição. O Supremo, na minha opinião, ele tem que anular todos os atos feitos por juízes e tribunais que não respeitem os rigorosos princípios democráticos do Estado Democrático de Direito. Eu acho que isso o Supremo já faz em parte, mas de repente
talvez reforçar um pouco mais, venha a garantir. Eu acho que o Supremo não pode se atemorizar diante da imprensa, né? Eu acho que o Supremo tem que dar passos em direção à democratização e não que possam avalizar essa histeria que nós estamos vivendo, coletiva, policialesca, né, que todo mundo agora é culpado até que se prove ao contrário. Não, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Isso é fundamental, as pessoas podem não compreender isso, mas isso é fundamental para que a gente viva em paz. Alguns generais têm falado abertamente sobre o que chamam de necessidade de uma intervenção militar no Brasil. Parte da população apoia esse discurso. Onde falhamos enquanto nação para que a sociedade deixe de defender os valores democráticos e peça a volta de um regime que matou, torturou, censurou e perseguiu os brasileiros durante mais de 20 anos? Bom, primeiro eu acho que os fascistas de espírito, como eu gosto de chamar, esses não morrem nunca. Eles são fatalistas, eles são fundamentalistas, eles acham que só eles estão certos, eles estão acima de tudo e que o resto está errado, né? Que o resto são pessoas que não valem nada, são lixo humano. Eles são, né, a última bolachinha do pacote, como se diz popularmente, né? Isso é deletério, isso é fundamentalismo, isso nós temos que acabar. O que, lamentavelmente, faz com que essas pessoas ainda existam é exatamente a perda dos valores democráticos. Nós, pela injustiça social, né, por políticas deletérias de governo, né, por uma classe, por uma elite econômica que domina esse país, né, que tem que menos de 10% da população são dona de tudo e os outros 90% da população vive na miséria, na dificuldade. Quer dizer, essa desestrutura do que se pode chamar de justiça social faz com que as pessoas percam o valor da democracia. Afinal de contas, um pobre miserável vai querer democracia para quê se está passando fome? Ele quer resolver o seu problema. E se ele achar que a situação de penúria dele vai ser resolvida por um general, ele vai cair nessa falsidade. E que não vai. Porque quando a ditadura matava e torturava, ela não acabou com a miséria. Ao contrário, né? Outro engano, a corrupção endêmica no Brasil começou com a ditadura militar. Todo mundo acha, não, que no tempo da ditadura não havia corrupção. Havia, e muita. O problema é que não se podia divulgar. E se divulgasse, eles matavam as pessoas. Historicamente, assim, o alastramento da ditadura por todo o poder, a ditadura como vírus social, começa com a ditadura militar. Não se enganem, não pensa que havia honestidade, porque não é bem assim, é só estudar a fundo a história do Brasil. A quem interessa uma nação de miseráveis? A quem enriquece com isso, as pessoas que aproveitam isso. Porque para cada pobre, para cada milhares de pobres, tem um rico. Porque para acabar com a pobreza só tem uma solução: divisão. Divisão da riqueza, divisão da terra, justiça social. E aonde há justiça social, não existe uma disparidade econômica brutal como tem no Brasil. Onde é que não tem pobreza? A Finlândia, a Noruega, vai lá ver. Lá tem pessoas ricas, mas vê a diferença entre uma rica e uma pobre. Vê a diferença de atendimento hospitalar, de atendimento escolar, de trabalho entre uma rica e uma pobre. É praticamente a mesma coisa, praticamente se iguala. Então, quem interessa isso é exatamente quem aproveita isso, são os grandes aproveitadores desse país. O judiciário tem fama de ser um poder bastante corporativista. O senhor teme alguma represária ou mal-estar entre seus pares pelas suas declarações e críticas? Não, ao contrário. Ao contrário, no último arco especial, vários desembargadores se solidarizaram com a família do reitor e hipotecaram pêsames e tristeza pelos fatos que ocorreram. Há uma boa parte da magistratura, ainda a maioria, que defende a democracia. Não se engane, a magistratura não é tão corporativista, esse extremo exagerado que se pensa, e nem tão fascista como se pensa, ao contrário. Então tem que novamente diferenciar. Eu acho que a magistratura ainda, em grande maioria, é contra a arbitrariedade e que quer que toda a magistratura haja pelos princípios constitucionais. Isso é a maioria. Que tem os extremos, tem. Mas a média é uma magistratura que busca fortalecer a democracia.
Recentemente, um colunista afirmou que a gente vive num país de faz de conta. A polícia faz de conta que prende com base na lei, a justiça faz de conta que julga com base na lei. E o senhor acredita realmente que a gente vive esse faz de conta e que as entidades não assumem a sua responsabilidade, o seu papel de responsabilidade? Em parte, sim. Lamentavelmente, o Brasil, por todo esse descalabro político, né, por toda essa corrupção endêmica que tem que acabar, evidentemente isso tem que ser combatido com muita seriedade, ela meio que acovardou o Brasil. O Brasil hoje está, de certa forma, acovardado. Quer dizer, qualquer pessoa que se levante contra a arbitrariedade, né, que queira que as instituições pautem pelo respeito e pelo Estado Democrático de Direito, ela já é semi-linchada. Então, isso faz com que as pessoas de bem, que as pessoas democráticas se calem e permitam o avanço rápido de práticas fascistas. Então, esse acovardamento é um perigo. Você tem que ver a história da humanidade, do mundo ocidental principalmente. Veja o que aconteceu com a Alemanha antes do nazismo de Hitler. Eles foram se acovardando, a República de Weimar, o Hitler foi crescendo, ganhou as eleições. Ele não deu golpe de Estado, ele ganhou as eleições e quando viram, não tinha mais retorno. E como é que foi feito para derrubar o Hitler? Uma guerra mundial com milhões de mortos. É isso que nós estamos querendo prevenir. Porque está repetindo, começou de novo. E se nós não pararmos agora, nós vamos ter que partir para o extremo logo à frente. Se Hitler tivesse sido parado no momento certo, não precisaria ter tido uma guerra mundial no tamanho que teve. E o que foi lá no fim e a cabo? Claro que toda guerra tem interesse econômico, tem um monte de coisa por trás. Eu não sou inocente, sei disso. Mas uma coisa é fundamental. Era a luta pela liberdade contra o nazismo e o fascismo. Isso era o maior valor da luta da Segunda Guerra, acabar com o nazismo e o fascismo. E eles estão de volta. E temos que parar antes de que tenhamos que se socorrer da violência. É isso que ninguém quer. Vamos parar já. Vamos fortalecer a democracia já. Porque é a única forma de nós vivermos em paz. Com democracia, não há outra forma. Matou a democracia, a violência vem logo em seguida. Ninguém vive subjugado a vida toda.